A expressão linear é porque é o seguinte, é porque quando você monta quando você olha para cá, isso aqui, conhecidos P e Q, isso aqui é função linear de f. Você tem um operador, você tem L de f, operador não, quer dizer, transformação linear. L de f igual a quê? A derivada segunda de f, mais P vezes f, P função, P vezes f' mais Q vezes f. Isso implica duas coisas. L da soma, L de f mais g, é L de f mais L de g. Tem L de f mais L de g. Não é não? É de ordem 1. E L de lambda f é lambda vezes L de f. Por quê? Porque a derivada segunda e a derivada primeira são lineares. Multiplicado por por função também dá linear, tá? Isso aqui é verdade, qualquer que seja lambda real e quaisquer que sejam fg funções. Funções, claro, duas vezes diferenciáveis, tá? O domínio é o espaço de funções duas vezes diferenciáveis, definido num certo conjunto comum, num certo intervalo comum. Essa não é linear, f duas linhas de x mais, eu posso pegar, repare que aqui pode ser x2, aqui é linear. P e Q não precisam ser lineares, nem R, tá? O importante é ser linear em F aqui, nessa expressão, tá? F duas linhas de x mais x, f de x ao quadrado igual a x. Não é equação diferencial linear. Por quê? Eu estou com f ao quadrado, que não é linear em f. Tem que ser linear em f, tá? Tá bom? No entanto, essa daqui, f duas linhas de x, mais o quê? Raiz de x, f' de x, mais seno de x, f de x, igual ao cosseno de x. Essa é equação diferencial linear. F'? F. Tá? F duas linhas. Entendido aí? Você entendeu? Eu vou estar interessado aqui em resolver equações diferenciais lineares com coeficientes P e Q constantes. Nós vamos abordar, tá, esse estudo aqui. Equações diferenciais. E é importante você observar o seguinte, no estudo das equações diferenciais lineares, exatamente por conta disso aqui, que se eu tenho duas soluções de uma equação diferencial linear homogênea, a soma delas também é a solução da equação diferencial linear homogênea. É claro que é. É daqui que sai. Mas vamos escrever. Daqui dá para ver. Está claro que é daqui, mas você veja, questão de ser solução, para reforçar. Mas serei repetitivo, sabe? Serei prolixo. É claro que o que eu vou afirmar aqui, daí já sai, tá? Mas, seguinte, sejam I contida em R, intervalo, I, P de I em R, vírgula, P de I em R e Q de I em R, funções, e a equação diferencial linear homogênea, tá? Equação diferencial linear homogênea. F duas linhas de x mais P de x, F' de x mais Q de x, F de x igual a zero. Tá? Funções com domínio.
Então, ponto. Primeira observação. Se φ1 de I em R e φ2 de I em R são ambas as duas soluções da equação diferencial linear homogênea, aí, passa aí. Então, quanto dá derivada segunda de φ1 mais φ2 em x, mais p de x, vezes derivada primeira de φ1 mais φ2 em x, mais q de x vezes φ1 mais φ2 em x. Como eu disse, claro que isso vai dar zero, é daqui, mas vamos repetir. Quem é isso? Derivada, ó. Quem é a derivada segunda da soma? É a soma das derivadas segundas. Isso é φ1, duas linhas de x, mais o quê? φ2, duas linhas de x. Mais p de x vezes. Quem é a derivada primeira da soma? Soma das derivadas primeiras. Mais, vamos deixar aqui por enquanto, q de x vezes, sim, quem é φ1 mais φ2 aplicado em x? φ1 de x mais φ2 de x. Isso aqui é definição, isso aqui é propriedade. Mas aí é só você reorganizar, isso aqui fica o quê? φ1 duas linhas de x mais p de x, φ1 linha de x vezes, mais o quê? q de x vezes φ1 de x. Mais, agora com φ2, fica φ2 duas linhas de x, mais p de x, φ2 linhas de x, mais q de x, φ2 de x. Correto? Errei alguma coisa? Acredito que não. Mas a hipótese é que φ1 e φ2 são soluções. Se são soluções, quanto é que dá a equação diferencial linear homogênea? Então, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá isso aqui? Zero. Isso daqui dá zero para todo x em I. Logo, φ1 mais φ2 também é solução. Logo, φ1 mais φ2 também é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Então, a soma de duas soluções também é solução. Não apenas isso. O produto de qualquer solução por uma constante real também é solução. Se lambda é um número real e φ de I em R é solução da equação diferencial linear homogênea, então, vejamos quanto é que dá. Derivada segunda de lambda vezes φ em x, mais p de x vezes a derivada primeira de lambda vezes φ em x, mais q de x vezes lambda φ em x. Quanto é que dá isso? Derivada segunda de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada segunda. Mais, isso aqui fica p de x vezes. Derivada primeira de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada primeira da função. E aqui, claro que eu posso escrever q de x, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é q de x vezes lambda vezes φ de x. Isso aqui é a definição.
Então, colocando o lambda em evidência, fica lambda vezes a derivada segunda de φ em x, mais p de x vezes lambda, mais p de x vezes o quê? Lambda já foi em evidência. De x, mais q de x, φ de x. Fecha parênteses. Quanto é que dá isso? Zero, porque eu estou supondo que φ é solução. Então, isso dá lambda vezes zero, que é zero, qualquer que seja x pertencente aí. O que é que isso diz? Diz que lambda φ é solução da equação diferencial linear homogênea. Ou seja, qualquer combinação linear de duas soluções ainda é solução. Mais do que isso, qualquer combinação linear de n soluções ainda é solução. Hã? Mas forma é exatamente o que é. Aí vou voltar para cá. Isso não deve ser surpresa para você, porque quando eu tenho um operador desse jeito, quem é a solução da equação diferencial? É o núcleo desse operador. Você está atrás de saber onde é que você está atrás de resolver. Tira isso aqui. Você está atrás de resolver essa equação. L de F igual a quê? A zero. E o que é isso? É o núcleo. O conjunto solução da equação será o núcleo desse operador linear. Mas o problema precisa ser bem posto. Eu tenho que dizer quem é o domínio de P e Q. O espaço de funções é o conjunto das funções duas vezes diferenciáveis em I. Ou seja, o problema tem que ser colocado nesse... Entendeu? Mas você entendeu agora que tem que ser... Então, vamos colocar... Está aqui, nesses termos. P e Q não precisam nem ser constantes, é só ser homogêneo. Hã? P e Q não precisam nem ser constantes, é só ser homogêneo. O que é uma função ser homogênea? Você está trazendo um conceito para mim que eu não sei o que é. Mas não, vamos reformular. Ah, sim. A gente tem uma equação diferencial. Equação diferencial é o que eu apaguei, acabei de apagar aqui. P e Q pode ser qualquer função. Certo. É isso. P e Q e R pode ser qualquer função para o que eu tenho ser uma equação diferencial. Mas não pode ter um multiplicando F duas. Hã? Uma função multiplicando F duas linhas. Se você tiver, você divide a equação por essa expressão, tirando, aí você restringe o domínio, porque tirando o conjunto de x, onde essa que multiplica aqui é zero. Aí você volta para cá, tá certo? Portanto, você vai sempre cair nesse, você sempre que possível cair nesse formato aqui. Mas o fato é que tem uma versão, há uma versão do teorema de existência e unicidade mais simples para equações diferenciais de ordem 2, assim como há uma versão mais simples do teorema de existência e unicidade para equações lineares de ordem 1. Há uma versão mais simples para equações diferenciais de ordem 2, que é essa que eu colocarei aqui para vocês, que diz o seguinte: sejam I contido em R intervalo, tá certo? P de I em R, Q de I em R, e R de I em R, funções contínuas e a equação diferencial linear, não necessariamente homogênea, tá? F duas linhas de x mais P de x vezes F' de x mais Q de x vezes F de x igual a R de x. Aí, meu amigo, esse operador, quem é o domínio? Quando eu coloco aqui, quem é o domínio desse operador? Quem é?
Se eu coloco nesses termos, quem é o domínio desse operador? Todas as funções com domínio I, quem é? É o conjunto das funções que são duas vezes diferenciáveis aonde? Em I. Certo? E se eu coloco o meu problema nesses termos, e uma função é solução dessa equação, observe que a derivada segunda se escreve como R, que é contínua, menos esse termo aqui, se F é solução, se φ é solução, tá? Vamos pegar, se φ é solução, então φ duas linhas de x é R de x menos P de x, φ de x menos Q de x, φ de x. Mas sendo φ solução, por definição, φ é duas vezes diferenciável. Não é? Então, o que é que acontece com a derivada segunda? A derivada segunda será contínua. Ou seja, as soluções, não necessariamente, nesses termos, elas são funções de classe C2. Elas não só são diferenciáveis, elas são contínuas. Mas voltando para cá, esse operador, para fazer sentido, basta que o domínio seja o conjunto das funções duas vezes diferenciáveis em I. E o contradomínio é o conjunto das funções definidas em I. Então, o domínio é diferente do contradomínio. Mas a solução, o conjunto solução dessa equação é o núcleo desse operador, que está contido no conjunto das funções duas vezes diferenciáveis em I, e que, portanto, são funções de classe C2, pelo que eu acabei de falar. Mas o teorema diz o seguinte, o teorema, ó, a versão é bem mais simples, ó, ele diz o seguinte, que dados x0 pertencente a I, y0 real e z0 também real, existe, e só existe uma única solução φ definida em todo o I, e aqui o I não precisa ser aberto, viu? Tá? O I não precisa ser aberto. Existe uma única solução φ de I em R da equação diferencial linear, tal que φ de x0 é o y0 e a derivada de φ em x0 é o z0. Ou seja, essa equação ela tem apenas uma solução satisfazendo essas duas condições. Tem solução e só tem uma. Esse teorema vai nos perseguir até o final do estudo das equações diferenciais de ordem 2. É o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. E se tem solução quando é homogêneo. Tá? Quando é homogênea, quando a equação diferencial linear é homogênea. Entenderam esse teorema? Pode estar aí, no banco que eu pego depois. Pode. Entendido? Então, essa é a versão do teorema de existência e unicidade por equação diferencial linear de ordem 2. Então, dado x0 em I, y0 real e z0 real, há uma única solução φ definida em todo I da equação diferencial tal que isso aqui acontece. Tá? Por exemplo, seja, tá? Daí eu posso afirmar o seguinte, daí a equação diferencial, essa equação diferencial aqui, f duas linhas de x, mais o quê? Mais 1 sobre x vezes f' de x, mais seno de x vezes f de x, igual a quê? A raiz quadrada de x, ó. Repare, todas as... Quem é a P aqui? Quem é a P?
1 sobre x, quem é Q? Seno de x, quem é R? Raiz de x. Todas essas funções, com certeza, estão definidas nesse intervalo, não estão? E nesse intervalo, as três são o quê? Contínuas. Então, eu posso afirmar com certeza que essa equação possui uma única solução na equação diferencial linear. Possui uma única solução